Ter um propósito de vida é como ter um farol a guiar nossa jornada pelos mares turbulentos da existência. É mais do que simplesmente existir, é viver com um sentido claro, uma missão que nos impulsiona a cada amanhecer. Mas o que realmente significa ter propósito? Bem, eu sou Thalita Dantas, sou terapeuta aqui da plataforma Psicoterapia Alfa. Convido a você a conhecer melhor o nosso trabalho acessando o nosso site. E para mim é uma honra estar aqui abordando esse tema sobre o propósito. E lembrando que essa abordagem faz parte de um contexto, ou seja, outras informações já foram transmitidas e aqui é um material complementar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse material, que você tire o máximo proveito e aplique na sua vida, tendo assim propósito, e você vai entender o porquê é tão importante ter um propósito de vida. Imagine-se como uma árvore majestosa, suas raízes fincadas no solo fértil do propósito. Cada ramo, folhas são os frutos das suas ações. Cada flor é uma realização. E a cada sombra que você projeta é a influência no mundo. Ter propósito é nutrir-se das raízes profundas, alimentando não apenas o seu crescimento, mas de todos ao seu redor. Afinal, é assim, né? Que uma árvore, ela vive. Ela é linda, maravilhosa, majestosa e beneficia todos ao seu redor. Com a sua sombra, com o seu clima diferenciado. Só em chegar próximo de uma árvore, você sente um clima muito positivo e diferenciado. É assim que as pessoas se sentem quando chegam perto de você? Você tem esse clima diferenciado que apenas a sua existência torna a vida de outras pessoas melhor? Vamos lá. Por outro lado, viver sem propósito é como uma árvore sem raízes, vagando sem direção pelo vento das circunstâncias. Sem um propósito claro, definido, somos como um barco à deriva, sem âncora, para nos ancorar em momentos de tempestade. Isso não afeta apenas a nossa mente, mas também o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa condição de emoção. Cientificamente, a falta de propósito, ela desencadeia uma cascata de reações negativas em nosso organismo. Níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, correm em nossa saúde física, aumentando o risco de doenças cardíacas, suprimindo o nosso sistema imunológico, prejudica a nossa saúde mental. Psicologicamente, a falta de propósito nos mergulha na escuridão da apatia, da depressão, minando a nossa motivação, a nossa autoestima. Bem, estamos aqui perdidos, não sabemos para onde ir, qual é o nosso propósito, nossos alvos, metas. Então só nos resta a escuridão, a apatia, a depressão. Metaforicamente falando, imagine-se como um rio que flui sem um destino final. As águas que antes eram claras e vigorosas tornam-se estagnadas, sujeitas à poluição emocional e espiritual. Sem um leito claro para seguir, o que acontece com o rio? Ele se desfaz nos braços de desconexões que se dispersam, perdendo a sua força e beleza. A água do rio, ela só tem força porque ela tem uma direção, ela tem um alvo, um objetivo, ela sabe exatamente para onde ela quer ir. Imagina se cada braço levasse para o além, para o nada, para o desconhecido. Aquela água se tornaria rasa e o sol abrasante faria toda aquela água evaporar, então não existiria mais rio. Ela simplesmente se dissiparia, se acabaria. Uma parábola antiga nos conta sobre uma águia que, sem propósito, perde seu voo majestoso e sua visão aguçada. A perspectiva da águia, antes capaz de enxergar cada detalhe do horizonte, se turva em um nevoeiro de indecisões e falta de rumo. Portanto, ter um propósito não é apenas desejar algo. Entendam a diferença.
Desejar algo não significa ter um propósito, mas sim encontrar a chama que aquece nossa alma e nos impulsiona a viver com significado. É abraçar cada desafio como oportunidade de crescimento, cada obstáculo como um degrau rumo ao nosso destino. Se você, cada obstáculo, cada desafio, você encara como um fim, é porque você não tem propósito. Quem tem propósito, cada desafio é apenas uma oportunidade, é só um degrau, é só uma fase, é só um momento, porque você sabe exatamente onde quer chegar, qual é o seu destino. Se você sonha conhecer um lugar, aí porque seu ônibus atrasou, você agora desiste? Porque você levou um tropeção no meio da estrada, agora você vai sentar, chorar eternamente? Né? Porque você esqueceu uma peça de roupa sem colocar na mala. Agora você vai jogar tudo para o ar? Não, porque você tem um propósito. Você sabe onde chegar. Claro que os desafios da vida muitas vezes não é tão simples, como esquecer uma peça de roupa, levar um tropeção ou suportar o atraso de um ônibus. Mas quem suporta esse tipo de desafio com serenidade, outros vão vir e ele vai seguir o mesmo padrão, não importa a intensidade. Eu vou manter o meu alvo, o meu propósito. Encontre o seu propósito, seja ele qual for, e abrace com fervor, pois é através dele que você não apenas sobrevive, mas verdadeiramente floresce, como a árvore que cresce firme e é frondosa, como o rio que segue o seu curso com determinação, como a águia que alça voo com os olhos fixos ao céu. Encontre o seu propósito e deixe ser a luz que guia o seu caminho, mesmo na escuridão. E se você pensa que viver sem propósito é algo simplesmente que você pode decidir ou não, saiba que essa decisão vem consigo um pacote. Tudo nessa vida não vem só, sempre vem acompanhado. Então, se você decidir viver sem propósito, entenda, compreenda que também vai viver com muitas outras coisas. Viver sem propósito ou sem um objetivo na vida pode ter um impacto profundo na sua saúde, inclusive na sua saúde física, emocional. E se você não aprendeu ainda, saiba que nós somos um holístico, ou seja, nós somos um todo. Tudo no nosso corpo tem profunda influência. Então, viver sem propósito é algo desnatural. Todo ser humano veio à existência para ter propósito, para ter alvos, metas, para seguir rumo a alguma coisa. Você e eu não viemos aqui a essa existência simplesmente para ver um dia após o outro, sem metas, sem objetivos, sem planos, sem estar em ação para chegar em um determinado lugar. Uma pessoa que vive sem propósito, ela sente um vazio existencial. Então, às vezes me sinto como um pássaro sem asas, como um coração sem amor. Esse é um trecho de uma música. Essa sensação de vazio profundo pode levar a depressão, ansiedade, afetando diretamente o bem-estar emocional. Observe o trecho dessa música. Às vezes me sinto como um pássaro sem asas. Consegue imaginar um pássaro sem asas? Como você seria se fosse um pássaro sem asas? Um coração sem amor. Ou seja, quando você lembra de pássaro, você já lembra ele que ele deve voar. Foi feito para voar. A existência dele é para ser voando. Então é como se ele cortasse a razão da existência dele. Desmotivação e desesperança. Quando não há propósito claro, as pessoas elas se sentem perdidas, sem rumo, sem saber para onde estão indo. Isso resulta em falta de motivação para cuidar da sua própria vida, da sua própria saúde. Ela não consegue entender o que é vida, para onde eu vou, de onde eu venho, qual é o meu objetivo, onde eu vou estar. Isso eu não estou falando de ansiedade, né? Onde eu vou estar no futuro, com um grau de ansiedade, mas com perspectiva, com esperança, com um sorriso. Isso tem impacto físico. Estudos mostram que a falta de propósito na vida está correlacionada com problemas de saúde física, como doenças cardíacas, diabetes, até mesmo uma vida muito mais curta. Um coração sem amor é um coração que não bate direito.
Essa também é uma metáfora de uma música. E tem um sentido, né? Se você sem propósito, você pode desenvolver inclusive doenças cardíacas, e não é isso que acontece? É como se o coração não batesse direito. Então, um coração sem amor a um propósito, sem amor a um objetivo, sem uma paixão, sem um fogo ardente, ardendo por algo, é como se seu coração não batesse direito. Você também vai ter um isolamento social. Quem vive sem propósito se afasta de amigos, familiares, comunidade. Isso leva ao isolamento, que é outro fator de risco para a nossa saúde mental. Porque nós somos seres que devemos viver de maneira coletiva, em comunidade, viver com outras pessoas, ter bons relacionamentos interpessoais. Mas quando você vive sem propósito, você não se preocupa como você trata as pessoas, como talvez elas lhe tratam, a importância de ter amigos. Porque quando temos propósito, nós nos juntamos com pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo, têm o mesmo pensamento. Claro que você vai ter também alguma associação com outras pessoas que não têm o mesmo propósito que você, mas ela já tem algo muito em comum, que é ter propósito, mesmo que não seja parecido com o seu. Ela também tem propósito. Você pode ter um estresse crônico, a incerteza sobre o futuro, a falta de um objetivo claro, aumenta os níveis de estresse crônico. Por sua vez, afeta o seu sistema imunológico, aumenta o risco de doenças. As pessoas adoecem e não sabem por quê. Pode ser por falta de propósito. Thalita, a incerteza sobre o futuro, quem é que tem certeza do futuro? Bem, certeza realmente é um nome muito forte, mas perspectiva, esperança é algo totalmente razoável para nós humanos pensar. Se eu, à noite, coloco o meu despertador, é porque eu tenho esperança de amanhã amanhecer vivo. Isso é fé, né? Fé. Eu acredito que amanhã eu estarei vivo, tanto que eu estou colocando o despertador hoje. Então, se eu coloco o despertador, é porque eu tenho o objetivo de acordar cedo para efetuar algo. Então, eu tenho um propósito. Agora, se eu não tenho hora para acordar, se eu não sei o que eu vou fazer amanhã, se eu não tenho uma sequência na minha vida seguindo um determinado propósito, então gera uma incerteza muito grande. Eu não sei de nada sobre o meu amanhã. Então, não pensar excessivamente no amanhã é com o objetivo de proteger nossa saúde mental. Só que algo sobre o amanhã você tem que pensar, né? O que você está construindo, o seu objetivo hoje está te levando para o seu amanhã, né? Se eu quero ser muito bom em tocar violão, por exemplo, eu estou praticando hoje, eu só tenho como ser bom se eu praticar hoje. Então, o meu hoje tem que estar de acordo com o que eu desejo amanhã, com o meu propósito do amanhã. Esse amanhã pode ser daqui a um ano, mas e o hoje está de acordo? Porque se daqui a um ano eu quero estar bom no violão e eu hoje durmo e não pratico o violão, então o amanhã não vai se realizar, porque eu não estou vivendo de acordo com o meu propósito. Quem não tem um propósito, ele não tem sentido na vida. É preciso saber viver. Você também sabe o trecho dessa música. Ter um propósito na vida não apenas nos dá uma razão para acordar todas as manhãs, mas também nos proporciona um senso de realização e significado, resiliência, bem-estar. Um propósito na vida pode ser uma força motivadora para você superar os desafios e adversidades. Pessoas com propósitos claros tendem a ter uma maior resiliência emocional. Tem até uma frase, deixa eu ver se eu me lembro, que fala que se a gente for parar, né, para chutar cada cachorro que aparece, a gente não sai, não vai para lugar algum. Por quê? Porque você vai estar ocupado com aqueles cachorros. Se você sabe para onde você quer, você vai mesmo parar para chutar cachorro? Não, você vai sair, né? A atenção que você vai dar ali vai ser muito passageira. Talvez um grito, talvez um chute, talvez se for uma bicicleta, uma moto, um carro, você vai seguir seu caminho, né? Porque você não vai parar ali, dar atenção extrema àquilo ali, porque você tem um propósito, você tem um objetivo. Então você se torna muito mais resiliente. Outras pessoas que não têm objetivo vai ficar ali, entretido com aqueles cachorros. Ai, cachorro chato. E que ele tá me puxando. E que esse cachorro aqui deve ser de rua. E que quem é o dono desse cachorro não deveria soltar esses cachorros aqui. E que esse cachorro tá sujo. E que o dono dele é isso. Você tá ali ocupado porque você não enxerga à frente. Você não tem um propósito. Você não tá indo para lugar algum. Então, qualquer coisa que acontece no seu caminho consegue lhe paralisar. Quando você tem um propósito, você não se dá o luxo de perder o seu precioso tempo com nada que não esteja relacionado com o seu propósito, porque ele é claro e bem definido, é ali que você quer chegar.
Então é essencial mesmo você se encorajar a explorar, a cultivar um sentido de propósito pessoal. Isso pode ser alcançado através da autorreflexão, identificação. Nós ainda vamos falar sobre isso. Mas vamos continuar aqui ainda entendendo melhor sobre essa importância, né, de ter um propósito, de valorizar um propósito. Pessoas que têm propósito, elas não têm tempo para olhar a vida alheia, se preocupar com problemas pequenos. Aí quando você avalia qual é o meu propósito? Meu propósito é isso, tudo relacionado a outras pessoas. Não, eu estou falando do seu propósito pessoal. Seu propósito pessoal relacionado a você. Você pode, né, até mesmo criar alguma expectativa com outras pessoas, talvez sim. Você e um amigo fazer algo, a sua família, o seu cônjuge, você ajudar seu filho, sua filha. Sim, pode ser alguma expectativa, não muita, né? Porque somente você tem poder sobre a sua própria vida, sobre a vida dos outros. Outras pessoas podem mudar de propósito facilmente, mudar de rumo, mudar de objetivo e tá tudo bem. Estou falando de você e unicamente você. Ah, Thalita, mas família... Não romantize as coisas não, tá bom? A família é importante, os amigos é importante. Estamos falando aqui nesse exato momento, nesse contexto de propósito pessoal, sobre você. Onde está você? Qual é o seu sonho? Qual é a sua aspiração? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que você está fazendo hoje para chegar onde você disse que você quer chegar? Se você não está fazendo nada, não é um propósito, é apenas um desejo. E sobre a dúvida? Vamos falar um pouco sobre a dúvida. Muitas pessoas não desenvolvem propósitos porque elas vivem sobre a maré da dúvida. Ela não sabe nada sobre a vida dela, ela nunca decide. Ela vive permanentemente numa dúvida. A dúvida, gente, é um labirinto da mente, onde cada passo é uma bifurcação que nos afasta da clareza e da certeza. Quando ela se insinua, sussurrando no seu ouvido, aquela incerteza em nossos pensamentos mais íntimos, ergue-se uma cortina entre nós e a nossa própria existência. É como se o mundo perdesse o seu contorno nítido, mergulhando no mar de excitação e insegurança. Observe, é como se o mundo perdesse seu contorno nítido. Sabe, quando você não sabe onde é que estão as bordas da vida, você não sabe nada. Como um rio, que antes tinha aquele curso nítido, você sabe ali as bordas, você sabe exatamente quais os seus limites, como aquilo ali é fundo. Já imaginou, você entra num lugar raso, vai um pouco de água para cada lado, não tem mais borda, não tem mais limite, não tem mais um contorno. É como se você não enxergasse mais o contorno de nada na sua vida, porque não tem nada fixo, não tem nada reto, não tem nada, tudo é uma bifurcação. Tudo você encontra 1000 caminhos, nada para você é concreto. Então, quando esses pensamentos começam a sussurrar no nosso ouvido, ergue-se uma cortina entre você e sua existência. Você está vivo, mas não existe. Você respira, mas você não está vivendo. Porque a dúvida é isso que causa. Na psicologia, a dúvida é descrita como um estado de ambivalência cognitiva. É um conflito interno que mina a nossa capacidade de decisão e ação. Freud, né, um estudioso aí renomado, ele discutiu a natureza paralisante da indecisão, onde o ego se debate entre os desejos conflitantes, resultando em um impasse que pode desencadear ansiedade profunda. Então, veja, a dúvida é algo entre 2, 3 ou mais coisas. O seu desejo, sua vontade, o seu ego, os seus objetivos, inclusive muitas vezes até dominado pela inveja, pelo rancor, pela vingança. São tantos sentimentos que não permitem você decidir algo. Em Shakespeare, encapsula a tormenta da dúvida como a célebre reflexão. Ser ou não ser? Eis a questão. Essa linha não apenas captura a essência da indecisão, mas também a consequência direta que a dúvida pode ter sobre a nossa existência. Quando estamos imersos nesse estado de incerteza, perdemos a clareza de propósito, a direção de nossos passos.
A dúvida, como um veneno insidioso, não apenas obscurece nosso horizonte mental, mas também nos priva das oportunidades que a vida oferece. Observe essa frase. A dúvida, como um veneno insidioso, não apenas obscurece nosso horizonte mental, mas também nos priva das oportunidades que a vida oferece. Então, não é sobre ter ou não ter oportunidades. Oportunidades todos têm. Talvez a dúvida, a incerteza faz com que você não enxergue as oportunidades, que muitas vezes está debaixo do seu nariz, né? Tem uma outra observação de um filósofo existencialista sobre a dúvida, né? Que é uma condição essencial do ser humano, mas quando se torna dominante, ela nos afasta da autenticidade, nos impede de abraçar plenamente as possibilidades que surgem à nossa frente. Então, ter dúvida é normal. Vestir a blusa azul ou verde, né? Comer arroz ou macarrão. É uma dúvida normal, a dúvida faz parte da nossa existência. A questão é quando ela se torna dominante. O objetivo da dúvida é nós decidirmos e não a dúvida dominar-nos. Então, existe uma grande diferença da existência de algo ou de alguém. Ele faz parte da minha vida ou ele me domina? Então, a dúvida é para fazer parte da nossa vida. Que bom. Eu costumo dizer, Thalita, né? Como pessoa que eu amo ter alternativas. Eu não gosto de me sentir encurralada. Eu amo a dúvida, eu quero mesmo escolher. Eu quero escolher. Do que não ter alternativas. Só tenho aquilo e pronto, engula seco. Pode acontecer? Pode, mas eu prefiro decidir. Eu prefiro muito decidir. Eu tenho até um exemplo bem interessante sobre a minha própria vida, que eu acho assim bem legal, bem interessante. Eu vou aqui pensar até o final dessa abordagem se eu vou contar e vocês vão ficar curiosos. Mas eu inclusive gosto de dizer para as pessoas, né, que eu quero que elas escolham mesmo. Thalita, a terapia da Alfa, eu encontrei em tal lugar que é mais barato. Ótimo, escolha. Agora você tem o poder de escolha. Que maravilhoso. E aí você vai ter essa decisão, né? Meu Deus, eu ouço falar da Alfa, isso, e o preço é X. Tal lugar é mais barato, mas não sei referência, ou de repente eu até sei referência, que bom, que ruim, não sei. Agora está nas suas mãos decidir. E que bom que se você vier para a Alfa, um exemplo, né? Se você vier para a Alfa, foi por escolha e não por falta de alternativa. Eu amo ter alternativas. Então não foi por falta de alternativas. Foi por uma escolha. A pessoa escolheu. Ela tinha outras alternativas. Você acha que eu ia gostar se existisse apenas a equipe Alfa? Não. Tem muitos profissionais, muitos. Todos que estão conosco é porque escolheram. Tiveram que passar pelo processo, talvez, da dúvida. Então, esse é o lado bom da coisa, né? Você ter escolha, ter algo para poder decidir. Então, emergirmos nos labirintos, né, da dúvida, devemos confrontar, né, com esses obstáculos com coragem, com autoconhecimento. Somente assim vamos poder recuperar não apenas na nossa clareza mental, mas também a nossa capacidade de agir com propósito e determinação. Enquanto a dúvida permanecer, né, com esse aspecto, ela continuará a minar não apenas a sua existência, a minha existência, mas também as riquezas das oportunidades que a vida tem a lhe oferecer. Então, enquanto você não tiver propósito, porque existe a dúvida, então você todos os dias perde a oportunidade de viver intensamente, de amar intensamente, de se emocionar intensamente, porque a pessoa fica mergulhada no estado medíocre da dúvida. E claro que existe a diferença, a enorme diferença entre a dúvida e um momento de reflexão para uma decisão assertiva, né? Reside na maneira como cada um aborda a incerteza e os processos mentais envolvidos. Então, assim, por um momento, enquanto eu falo aqui, macarrão ou arroz? Opa, estou num estado de dúvida, num estado. E não estou perpetuando aquilo, é apenas um momento, é uma fração de segundos que eu vou decidir a blusa azul ou rosa,
E aí eu vou avaliar os fatos. Ah, eu quero que combine com a minha calça, com a minha bolsa. Eu acho que essa cor combina mais com o meu tom de pele. Então, eu decido combinar com a minha calça, com a minha bolsa, ou eu quero que combine mais com o meu cabelo, com o meu tom de pele. Eis a questão. E aí eu decido, não, prefiro que combine com o meu tom de pele e com o meu cabelo. Ou eu prefiro que combine mais com o clima que está hoje. Ou vou decidir pelo conforto. Eu acho essa muito legal, mas essa é mais confortável. Então, eu quero optar agora pelo conforto. Não, eu quero optar agora pela combinação. Então, você decide o que é importante para você no momento e você vai tomar aquela decisão. Então, por aquelas frações de segundos ou de minutos, ou até mesmo de horas, eu estou em um processo de reflexão. É diferente de dúvida perpetuando na minha vida. A dúvida ela é caracterizada por uma falta de clareza ou de certeza, frequentemente acompanhada de ansiedade ou ambivalência. Ela pode ser paralisante, ela te impede de tomar uma ação decisiva e gera um estado de indecisão prolongado. Quando estamos na dúvida, nossos pensamentos tendem a girar em círculos incapazes de tornar ou de encontrar uma resolução satisfatória. É como estar sempre em um impasse, onde cada opção parece carregar um peso de possíveis consequências negativas. Olha que interessante. Então, gente, para você identificar, eu estou em um momento de dúvida paralisante ou eu estou em um momento de reflexão. Geralmente, o momento de reflexão, você consegue ter clareza nos fatos. Vamos lá sobre o assunto da blusa. Só que eu tô falando em assunto supérfluo e você imagina algo mais complexo. Ah, essa dúvida, essa camisa aqui, né, que eu quero vestir, ela é bem colorida. Mas, gente, eu tô indo num velório. Será que uma camisa colorida é legal para ir no velório? Bem, isso era antigamente, eu acho que hoje não tem mais nada a ver não. Tudo bem, tô na dúvida, vou deixar ela aqui. Essa outra aqui, ela é uma camisa mais escura, né? Talvez demonstre o meu luto, mas ela é extremamente elegante, né? Eu tô indo num ambiente tão simplório, né? As pessoas lá tão simples. Será que ficaria legal eu ir com essa blusa? Ela é preta, né? Ela é escura, ela é marrom, ela, né, transmite assim, talvez aquele momento, um luto, mas ela parece um terno, né? Esse tom assim acetinado, acho que passa mais uma sofisticação extravagante que talvez não combine com esse momento. Observe que eu consigo chegar a conclusões claras. Observe que eu não fico preto. Ai, mas será que é preto? Ai, mas preto, não sei se é preto. Será que preto é legal? Mas preto... Não, eu fico ali no preto e não consigo chegar a uma clareza dos fatos. Eu não consigo dissolver, entendeu? E detalhe, essa decisão não está me trazendo ansiedade, medo, angústia, não. Eu estou apenas de maneira serena, ponderada, elegante, plena, equilibrada. Estou avaliando, então isso é um momento de reflexão, correto? A dúvida não, ela é paralisante, você não chega a clareza alguma. Você não passa, você não passa dessa fase, não é uma fase, não é minutos, não é horas, às vezes passa anos. Ou você vai, né? Você tem que realmente ir com alguma daquelas, mas você vai na dúvida, você vai na incerteza, você vai paralisada, como se você estivesse andando e está paralisado ao mesmo tempo. Você foi porque é o jeito, você não foi com equilíbrio. Decidi e pronto, tá decidido, vou tranquila, em paz, entendeu? De maneira equilibrada, serena, de maneira que você sabe se posicionar de maneira clara, né? Vou ou não vou nessa recreação? Ah, não sei se eu vou. Se eu não for, fulano vai dizer, vai falar. Ah, eu acho que eu tenho que ir, né? Porque da última vez eu não fui. Então fulano pode estar pensando em alguma coisa. Ah, mas pior que realmente dessa vez eu não podia mesmo, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas eu acho que eu tenho que ir. Ah, eu acho que eu tenho que ir. Porque o povo vai falar, rapaz, mas eu tenho tanta coisa pra arrumar aqui em casa. E, rapaz, não sei, viu? Ah, já sei, acho que eu vou mentir. Vou inventar uma desculpa. Ah, eu acho que eu vou dizer que adoeci. Olha, gente, que feia essa situação, né? Que triste se encontrar. Gente, vamos pensar com serenidade. Ir ou não ir a uma recreação, a um evento, a um lazer, a um convite que você recebeu. Vamos ponderar, vamos raciocinar. Por que eu iria? Né? Quem me convidou? O que vai ter? Vai ser edificante para mim? Vou voltar de lá renovada, né? Mais feliz do que eu fui? Por outro lado, eu tenho algo para fazer aqui na minha casa.
é algo, né, importante. Então eu vou avaliar que grau de importância eu tenho para fazer na minha casa. É urgente? Eu consigo fazer quando eu chegar sem ter prejuízos para mim mesmo, né? Vai comprometer aqui o que eu não vou fazer aqui em casa? Vai comprometer outras pessoas, o bem-estar de outras pessoas ou só a mim mesmo? Se for a mim mesmo, eu acho que eu vou atrasar um pouquinho aqui o que eu tenho que fazer aqui em casa, nada urgente, eu faço amanhã. Eu faço quando eu chegar, eu estico mais um pouquinho à noite, eu faço. Não vai trazer prejuízo a outras pessoas, né? E eu quero ir, eu quero ir. Inclusive eu disse não das outras vezes. Dessa vez eu quero ir, eu acho que vai ser animado. Eu acho que eu vou voltar revigorado dessa recreação, desse evento, desse encontro, né? Vou voltar revigorado. Tem pessoas que eu quero ver. Eu tô animada. Sinto no meu coração, assim, aquela animação. E o que eu tenho para fazer aqui não é tão urgente, não é tão... né? Eu posso fazer depois. Então isso é um momento de reflexão, gente. É um momento de análise. É um momento de pensar. Se veja nessa situação. E existem muitas vozes dentro de nós mesmos. Por quê? Porque cada emoção, cada sentimento vai buscar dentro de você uma versão sua, um pouco medrosa, um pouco ansiosa, um pouco pragmática, né? Um pouco nervosa, um pouco autêntica, um pouco aventureira, porque você viveu muitos momentos na sua vida. Então, quando você tem uma decisão a tomar, muitas dessas suas versões são levadas à tona, mas no final a decidida tem que prevalecer. Vamos retornar ao exemplo, né? Vocês amam exemplos, né? E é legal mesmo, o exemplo faz a gente visualizar. Em um final de tarde de sábado, vamos colocar aqui uma personagem chamada Ana. Ana se vê diante de uma decisão aparentemente trivial, né? Mas carregada de significado. Ir ou não ir ao encontro com amigos em um café acolhedor no centro da cidade. Estou falando isso porque tem um tempo que eu estou recebendo um convite de uma amiga para ir numa cafeteria, só nós duas, e ainda não consegui encontrar um horário na agenda, mas está anotado. Então, se ela ouvir, ela vai entender né, essa mensagem. Mas vamos colocar, Ana, né? Tá nessa situação. É um encontro com amigos, né? Numa cafeteria bem acolhedora no centro da cidade. Ai, gente, isso é maravilhoso. Já estou me imaginando lá. Eu acho que já decidi por Ana. Enquanto ela observa seu guarda-roupa semi-arrumado, várias vozes internas começam a se manifestar, né? Cada uma argumentando ao seu próprio favor. Eu quero que vocês se vejam nessa situação. Vamos lá, a pragmática fala: arrumar meu guarda-roupa é uma tarefa que venho procrastinando há semanas. Este seria um momento perfeito para finalmente colocar tudo em ordem. Afinal, não é sempre que tem um sábado livre para dedicar a isso. Além do mais, estar bem organizado traz uma sensação de controle, de paz. Eu realmente preciso desse guarda-roupa arrumado. Agora a Ana, a socialmente ansiosa, fala: e se eu for a esse encontro e não tiver muito o que dizer? E se ficar aquele silêncio constrangedor? Tem um estado meio desconectado ultimamente. Será que vão perceber isso? Talvez seja melhor evitar esse constrangimento e ficar na minha zona de conforto em casa, onde eu sei exatamente o que esperar. Eu sei o que vai acontecer nesse encontro, nem sei o que vai acontecer. A socialmente ansiosa falou isso. O espírito aventureiro, vai lá, sua versão aventureira fala: mas e se eu me permitir sair dessa rotina, né? Pelo menos dessa vez, esse encontro pode ser exatamente o que eu preciso para me reconectar com os amigos queridos, conhecer pessoas novas, até mesmo ter algumas conversas inspiradoras. Quem sabe pode acontecer até de eu me dar uma chance para esse momento, algo especial acontece. Ana para por um momento, deixando esses pensamentos se entrelaçarem na sua mente. Ela olha para o convite no celular, lembra das últimas vezes que se permitiu ficar em casa também por receio, por preguiça de se socializar. Aí vem o espírito contemplativo. Talvez o que realmente precise não seja exatamente arrumar o guarda-roupa, mas sim me arrumar, me dar um tempo para mim mesmo, sair fora da bolha cotidiana. Esses encontros sempre têm um jeito de me animar, de me lembrar o quanto é importante cultivar amizades, compartilhar experiências. Aí vem a voz reflexiva. E se a verdadeira oportunidade aqui não for apenas se socializar ou organizar as coisas, mas sim sobre me permitir viver um pouco mais intensamente? Afinal, quantas vezes já deixei passar momentos que poderiam ter sido especiais apenas por medo do desconhecido? Ana sorri com si mesma, sorrindo,
um pouco mais decidida, ela pega o celular e começa a se arrumar com entusiasmo renovado, sabendo que essa escolha não é apenas sobre um encontro casual, mas sobre abraçar a vida com todas as suas possibilidades. E aí vem a determinada. E se eu me der a chance de ir? De verdadeiramente estar presente, aproveitar cada momento? Talvez hoje eu possa descobrir algo novo sobre mim mesma, sobre os meus amigos, até mesmo sobre o mundo lá fora. Afinal, a vida não é feita apenas de pequenos momentos, né? É feita de grandes descobertas. Com esse pensamento, Ana fecha a porta de casa, sabendo que, mesmo que seu guarda-roupa não esteja perfeitamente organizado, seu coração sim está pronto para abrir as portas para novas experiências, para abraçar o calor humano e a camaradagem ali que só o encontro mesmo com amigos pode proporcionar. Você se viu aí nessa dúvida de Ana? Você conseguiu se imaginar todas essas vozes vindo dentro de você? Então, gente, mas Ana decidiu, né? Por outro lado, um momento de reflexão para uma decisão assertiva envolve um processo que consiste de maneira deliberada os pensamentos. Você mesmo busca pensamentos. Esse processo inclui pensar de forma crítica, analisar informações relevantes, considerar diferentes perspectivas, mapear possíveis cenários e planejar ações futuras. Ao contrário da dúvida, que muitas vezes é marcada por uma falta de direção, a reflexão para uma decisão assertiva busca ativamente clareza e compreensão antes de agir. A sabedoria reside em saber diferenciar entre esses estados mentais, enquanto a dúvida pode ser um sinal que precisamos de mais informações ou introspecção antes de decidir. A reflexão para uma decisão assertiva nos capacita a tomar decisões informadas e alinhadas com os nossos valores, com os nossos objetivos, com os nossos propósitos. Aristóteles uma vez falou: a sabedoria é a arte de saber o que deve ser feito. A virtude é a força para fazê-lo. Chique isso, hein? O cara é o cara. Muitas frases bonitas de Aristóteles. Se você gostou, volta aí para poder ver. E mais uma vez falando, gente, ter um propósito claro na vida não é apenas um desejo humano, não é apenas um sentimento. Na verdade, é um poderoso catalisador para o bem-estar emocional, mental e físico. É como ter uma bússola interna que te guia em cada decisão, cada passo, cada direção de vida, que você consegue agir e viver de maneira mais plenamente. No caso de Ana, lá, né, da parábola que a gente criou aqui, sobre essa indecisão, diferentemente poderia ser se fosse talvez um convite mais banal, com alguém que já não vem te acrescentando mesmo muita coisa, com alguém que de repente você saiba que não vai somar, que talvez surjam conversas infrutíferas, em conversas tolas. Então você pensa, não quer saber, vou arrumar meu guarda-roupa, deixar tudo aqui organizado para começar minha semana melhor. Então, claro que a decisão de Ana poderia ser o contrário também. Se ela avaliasse com essa serenidade, com essa clareza, né, os seus objetivos, o que ela quer. De repente, o objetivo dela é se enturmar mais, aprender com novas pessoas. Então, entre um e outro, ela escolheu ir, né? Mas, de repente, se você não vê nenhuma perspectiva, né, naquilo, você pode decidir ficar. Mas, no entanto, que você decida, né? Psicologicamente falando, o propósito é um dos pilares essenciais da psicologia positiva, que são estudos, né? Estudos mostram que indivíduos que têm um senso claro de propósito tendem a ser mais resilientes diante dos desafios, experimentam menos ansiedade e depressão, têm maior sensação e satisfação com a vida. O propósito não apenas fortalece a saúde mental, mas também está ligado a uma melhora na saúde física. Está relacionado com a longevidade. Se você quer viver muito, estabeleça propósitos. Pesquisas sugerem que pessoas com propósito de vida têm menor risco de doenças físicas e emocionais. Imagine o propósito como uma chama ardente que queima dentro de cada um de nós, que impulsiona que a gente consiga alcançar metas significativas, superar obstáculos, ser determinado. É como estar em um navio em um alto mar, mas com um farol distante iluminando o caminho através daquelas águas turbulentas. Quando temos um propósito claro, sabemos exatamente para onde estamos navegando. O que nos impede de ajustar
nossa direção conforme necessário sem perder o rumo. Quando a gente sabe exatamente para onde quer ir, mesmo que façamos ajustes no meio do caminho, a gente não perde a direção. A gente não gasta tempo chutando cachorros, né? A gente não fica perpetuando uma dúvida, porque a gente sabe qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. Além disso, o propósito dá significado às nossas ações diárias. Todos os dias, o que você faz está relacionado com o seu propósito. Transforma tarefas cotidianas em contribuições valiosas para um objetivo maior. O que você faz hoje não está fazendo por fazer, está relacionado com um propósito. Ter um propósito é fundamental para a resiliência humana, para encontrar sentido até nas circunstâncias mais desafiadoras. Ninguém desiste por causa de um desafio, de um propósito. Você desiste de um sonho vazio. Você desiste de um desejo vago. Mas de um propósito é algo forte. É algo racional. Não é algo apenas ilusório. É algo forte, é muito forte dentro de você. Então nada te faz desistir daquele propósito. A pessoa decidida que conhece seu propósito, ela inspira, ela motiva, não apenas a si mesmo. Todos que enxergam, como aquela árvore que eu falei, as pessoas chegam perto de você, sentem a brisa. Chega perto de você, sente uma atmosfera positiva, porque você é forte, determinada no seu propósito. É como uma pedra angular que sustenta não apenas a sua própria estrutura emocional, mas também as conexões sociais, profissionais, que constrói ao longo da vida. Ela atrai a oportunidade de colaborações, cria um ciclo virtuoso de crescimento pessoal, de um impacto positivo no mundo. E aí por isso algumas pessoas questionam, né? Parece que fulano consegue tudo o que quer. Parece que fulano fala e acontece. Sabe por quê? Porque propósito é assim, é muito forte. É muito forte. Tudo que você faz te leva àquela direção. O que você determina, o que você quer, tudo vai ao seu encontro para que as coisas aconteçam, porque você tem propósito. Agora, quando não é propósito, quando é apenas um sonho vago, você amanhece o dia não sabe o que fazer, então o barco que não sabe para onde vai não pode ser beneficiado por nenhum vento. Nada que sopre beneficia você, por quê? Você não tem direção, você não tem direcionamento. Tudo que acontece na sua vida, você vai encarar que é o acaso. Por quê? Você não sabe para onde vai. Agora, se você tem um propósito, olha o que aconteceu comigo essa semana ainda. Eu fiquei assim, chocada com o que aconteceu comigo. Que as coisas acontecem de uma maneira tão forte, que ainda nos surpreende. Você vê que a vida é muito criativa, né? E coisas maravilhosas acontecem, a gente continua se surpreendendo. Essa semana, uma amiga muito querida, né, fez aniversário de casamento. E o significado da boda dela, né, que tem aqueles anos, né, era bodas de turmalina. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, é uma pedra, né? Nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Então, eu aqui querendo fazer uma lembrança simples, mostrar que lembrei da data, é uma pessoa muito especial, um casal muito especial. E eu aqui pensando, bodas de turmalina, e pensei no jantar para eles, pensei um momento entre nós, né? Pensando sobre isso. Mas decidi ir até o centro da cidade, dar uma andada na cidade e procurar algo que fosse um pouco mais original. Não sei, não tinha nada em mente ainda. Só queria ver, porque quando você vê, os horizontes se ampliam, né? Então eu queria dar uma volta. Peguei e fui no centro da cidade, dar uma volta assim. Eu tinha mais ou menos 1 hora para tomar essa decisão e decidir o que ia fazer, o que seria, né? Tinha tantas alternativas, né? Pode ser um presente, pode ser uma saída, pode ser um convite em casa, enfim. E eu decidi, eu desci do carro. Gente, é impressionante isso. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Eu nunca falei desse nome com ninguém. Nunca pronunciei esse nome. Primeira vez que eu pronunciei esse nome foi justamente nessa semana. E pronunciei de maneira interna, para mim mesmo. Bodas de turmalina. Quando eu desci do carro no centro da cidade, a primeira pessoa que veio me encontrar falou bem assim: moça, você não quer dar uma olhada nas minhas peças? Eu digo, legal, o que você vende? Ela disse, eu vendo pedras, inclusive tem uma pedra de turmalina maravilhosa, você vai gostar. Gente, eu fiquei assim, o quê? Menina, você tem o quê? Ela tem pedras preciosas. E tem uma de turmalina lindíssima, você não quer dar uma olhada? Gente, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu digo, meu Deus do céu.
eu ouvi esse nome Turmalina, pronunciei internamente, ouvi não, li, né? Pronunciei internamente, quando eu desci do carro, primeira pessoa que eu encontrei me ofereceu uma pera de Turmalina. Eu fiquei chocada. Chocada, nunca tinha visto essa pessoa. Vocês aí que estão ouvindo, pensem o que quiserem pensar. Mas quando a gente tem um propósito, as coisas vêm acontecendo de uma maneira, né? As coisas começam a vir ao seu encontro de uma maneira. Se você não está sentindo isso, é porque você não definiu um propósito. Não definiu um propósito. Ainda esses dias atrás também, uma pessoa que definiu claramente um propósito de visitar um determinado lugar, que ela disse que era o sonho dela e eu disse que não era. Ela disse, meu sonho é visitar tal lugar. Eu digo, tem quanto tempo isso? X anos. Não foi ainda, então não é seu sonho. Porque é algo relativamente muito possível, né? E a pessoa não estava em nenhuma etapa da realização desse sonho. Nenhuma etapa. Então não era um sonho, era um pensamento vago, vazio, não era um propósito ainda. E aí, quando ela disse que determinou, ela disse, não, é verdade. Quando a gente raciocinou juntos, ela disse, pronto, agora tudo já está acontecendo. De repente, apareceu uma companhia para ir. De repente, eu já consegui uma maneira das passagens. De repente, eu já consegui o meio para conseguir isso. E agora eu já consigo visualizar até uma possível data para isso. Então, você consegue perceber a diferença de um pensamento vago para algo que você já decidiu. É isso que você quer. É aí onde você quer chegar. Então, quando acontece um propósito, é isso que acontece, gente. Então, por isso que você vai falar, talvez você pense, fulano, tudo que quer, consegue. Tudo que ela quer, ela alcança. Por quê? Porque o negócio é claro, você está claramente decidida que tem um propósito de vida. Então, cultivar um propósito é mais do que simplesmente saber para onde você quer ir. É abraçar a sua jornada com paixão, com convicção, transformando a vida em uma narrativa épica de autodescoberta e realização. É o poder de transformar a existência em uma obra de arte vibrante, onde cada pincelada é guiada pelo desejo ardente de deixar um legado duradouro. Gente, isso é muito poderoso. E só quem vivencia, quem sente, consegue entender o que é você ter um propósito e você realizar. E quando eu tô falando de propósito, gente, mais uma vez eu vou repetir, nós não somos deuses, né? Nós sim, o tempo imprevisto acontece, né? Nós não temos absoluto poder do futuro. Não é sobre isso que eu tô falando, tá? Porque pessoas que não têm propósito, pessoas que vivem no carro da vitimização, os imprevistos vivem acontecendo com ela. Ah, é porque eu sou pobre. Ah, é porque aconteceu isso. Ah, porque meu lugar não tem isso. Porque minha cidade não é favorecida com isso. Porque eu tenho tal doença. Não. Eu não estou falando que você tem absoluto poder do futuro. Mas algum poder do futuro você tem. Pelo menos de planejar. E de fazer do seu dia a dia formas para chegar àquele propósito. Se você quer falar um idioma, você não está fazendo nada para isso, você não lê, você não ouve música, você não estuda, nada. Então, como você pode dizer que isso é um sonho seu de verdade? É um propósito, é algo que você quer chegar? Não, é um sentimento vazio. É algo que você acha bonito, interessante, entendeu? Existe diferença, gente, entre você admirar algo. Ah, menina, eu acho a profissão de terapeuta muito legal, muito bonita. É uma admiração, tudo bem, a gente tem admiração por várias coisas. Outra coisa é você dizer, eu quero ser uma terapeuta. Eu quero ser uma terapeuta, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer disso uma profissão. E o melhor ainda, né? Eu ainda vou ter renda para isso. Eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero fazer disso o meu meio de vida, porque eu quero trabalhar e ainda quero ajudar pessoas. Se isso for um seu propósito, você tem meios para chegar até lá. E tem, viu? E tem, independente do que você queira me dizer. Eu sei que você tem meios para chegar até lá. Agora, se você acha bonito, interessante, legal, mas está feliz com sua carreira profissional, com seu trabalho, ótimo também. Mas existe essa diferença. E viver, gente, sem propósito, traz um prejuízo que você também precisa estar ciente. Viver sem propósito carrega consigo um prejuízo incalculável. Por exemplo, em sentido profissional, uma pessoa sem propósito, ela se sente estagnada em sua carreira, ela não tem motivação para crescer, ela não desenvolve habilidades para poder melhorar naquilo, ela se sente parada, bloqueada, ela não tem reconhecimento, ela tem insatisfação, nem ela mesma aprecia o trabalho dela mesma, porque ela não tem propósito, ela não sabe para onde ela quer chegar.
Na vida amorosa, essa falta de propósito resulta em relacionamentos superficiais, sem ser intenso, sabe? Sem ser forte. São relacionamentos instáveis, vazios. Não investe no relacionamento, não investe no seu casamento, no seu relacionamento amoroso. Evita, às vezes, até compromissos profundos, né? Ou enfrenta dificuldades fortes, né? Nos relacionamentos que tem. Não são relacionamentos saudáveis. Ela não mantém relacionamentos saudáveis e duradouros. Ou ela evita, ou os relacionamentos que ela tem não são intensos, não são fortes, não são saudáveis. No sentido familiar, a ausência de propósito afeta negativamente toda a dinâmica familiar. Leva a conflitos, desinteresse, né, uns nos outros, falta de engajamento emocional pelos membros da família. Não tem propósito, ela não tem alvo nenhum da família dela, sobre a família dela, de maneira coletiva também, né? Pessoas sem propósito, elas têm dificuldades em cultivar amizades verdadeiras, duradouras. Elas se sentem isoladas socialmente, incapazes de formar conexões profundas de confiança com outras pessoas. Às vezes sente até inveja daqueles que têm propósito, que estão alcançando seus objetivos. Então ela acha que ela nem deve se aproximar de fulano, porque fulano é metido. Fulano agora era isso, trabalhava numa lojinha de atendente. Agora, dizendo ela que é enfermeira, dizendo ela, vê a criatura passa por um processo, estuda, perde noite de sono. Agora está alcançando seus objetivos e o invejoso diz o quê? Dizendo ela que agora é fulana, é cicrana, é beltrana. Então, às vezes, a pessoa sem propósito, ela não alcança seus objetivos e acha que todo mundo é metido. Todo mundo tá esnobando dela, ela não tem autoestima, porque ela não tem propósito de vida e nem tá procurando ter. Uma pessoa sem propósito, ela frequentemente vive em altos níveis de estresse, ansiedade, depressão, né? Isso afeta de maneira mental, de maneira profunda, essa desesperança, esse vazio que afunda a pessoa, né, numa vida sem propósito, afeta a autoestima. Ela vive num ciclo de autocrítica, de desvalorização pessoal. Ela vive em dificuldades financeiras, se você não sabe. Uma pessoa sem propósito, claro, gente, ela não junta dinheiro. Ela não tem pra que juntar dinheiro. Ela pode viver o hoje mesmo. Ela ganha hoje, gasta hoje. Ela não ganha hoje, mas gasta assim mesmo, né? Então, essa pessoa ela encontra dificuldades em administrar suas finanças de maneira eficaz. Isso resulta em decisões impulsivas, falta de planejamento financeiro, né? Ela tem problemas com endividamento. Então, o propósito envolve isso também. Eu tenho um propósito de conhecer tal lugar, viajar para tal lugar. Então, eu preciso de dinheiro? Pronto, eu preciso de dinheiro, ótimo. Eu trabalho, junto meu dinheiro e vou. Ah, Thalita, é simples assim? Olha, muito mais complicado é viver sem propósito. Sabia? Muito mais complicado é viver sem propósito. Quando você pensar na dificuldade de ter um propósito e ir em busca dele, lembre que viver sem isso também é difícil. Viver sem realizar seus sonhos também é difícil. Viver frustrado também é difícil. Então escolha o seu difícil, gente. Escolha o seu difícil e agarre com paixão. Ah, eu quero emagrecer. Pronto, querer emagrecer. É difícil. É difícil. Eu também vivo uma luta constante contra a balança. É difícil. Então eu vou fazer dieta. É difícil. Viver acima do peso, com os problemas emocionais, os problemas de saúde, né? Os problemas físicos, emocionais. É fácil? Não, se for fácil, se você quiser agarrar o seu fácil, agarra o seu fácil, né? Agora, se viver sobrepeso que está afetando você é difícil, e fazer dieta também é difícil, escolha o seu difícil. Guardar dinheiro é difícil? É. Quem passa pela dificuldade de guardar dinheiro, passa pela alegria de gastar de maneira saudável, realizando seus sonhos. Então, às vezes é difícil para alcançar os seus sonhos. Se guardar dinheiro é difícil, viver frustrado por nunca ter também é difícil. Então escolha o seu difícil. Veja qual difícil vai te causar prosperidade. Qual difícil está te causando evolução. Escolha o seu difícil e vai em frente. Quem não tem propósito não se desenvolve de maneira pessoal. Limita. Você vive limitado, sem crescimento pessoal, sem autoconhecimento. Não busca novas experiências, aprendizados, desafios. Impede o seu desenvolvimento pessoal, sua evolução contínua. Sem um propósito definido, os sonhos, as aspirações pessoais permanecem apenas como fantasias distantes. Agora doeu na alma de algumas pessoas, viu? Fantasias distantes. Eu já falei isso para muitas pessoas. Ah, tal coisa é meu sonho. Mentira. Mentira. Se fosse seu sonho, você já tinha alcançado. Thalita, não tinha alcançado, porque tudo tem um tempo, tudo bem. Mas em qual fase você está nesse sonho? Eu já dei esse exemplo, né? Se meu sonho é ir no Japão. Ah, no Japão é difícil, é longe. Tudo bem, mas qual fase você tá? Já aprendeu os cumprimentos japonês? Já tirou o seu visto?
Já conheceu, pelo menos online, tudo que você quer conhecer lá presencial? Não? Ah, então é mentira. Isso é apenas uma fantasia distante. A pessoa não pode se sentir motivada ou capaz de prosseguir os seus sonhos, deixando o seu potencial, né? São pessoas inexploradas, que não se exploram, não se conhecem, não vivem novas emoções. Esse ano ainda, né, um casal amigo, né, falou, né, que o sonho era vir em um determinado lugar que aqui na minha cidade tem, né? Era um sonho dele. E aí eu falei, sério? Começou a sonhar que dia? Ontem? Porque pra você dizer que é um sonho, só você começou a sonhar agora, né? Aí a partir de agora você vai tomar decisões. Não, de muito tempo. Mentira. Se for verdade, só venha. Ah, mas não sei o que. 2 meses depois estavam aqui. Quer dizer, disseram que sonharam por 10 anos. E quando eu abri os olhos, que não era um sonho, era uma ilusão distante, 2 meses o sonho foi realizado. Por quê? Porque a partir daquele momento começou a ser de fato um sonho, um propósito, um alvo, um objetivo, algo claro, definido. Pessoas que não têm propósito sofrem impacto social. A ausência de propósito impede a pessoa de contribuir positivamente para a sua comunidade, para as causas ao seu redor. Nem você tem propósito, como você vai ajudar outros a ter propósito? Como você vai ser uma fonte inspiradora para o seu filho ter um propósito? Como você vai ser uma fonte inspiradora para o seu cônjuge ter um propósito? Seja ele qual for, gente. Seja profissional, espiritual, material, financeiro, de uma viagem, de uma conquista pessoal, de qualidades que você quer adquirir, de um determinado peso que você quer alcançar, que seja qual for o seu propósito. Você é uma fonte inspiradora de pessoas que alcançam, de pessoa que alcança propósito, para que outros sintam, chega perto de você como aquela árvore e sinta em você essa atmosfera positiva. Então, essas situações vão poder fazer você refletir, meditar se você tem propósito ou não. Todos esses exemplos que a gente dá, gente, eu tô falando aqui para uma série de pessoas. Só você vai poder avaliar você mesmo, para que você faça realmente uma autorreflexão. E eu quero citar também alguns exemplos, vocês amam exemplos assim bem na prática, para que vocês de repente se enxerguem ou lembre de algo que você deixou de ter para não repetir, né, isso, ou venha tomar a partir de agora, né, essa lição e ter um propósito. Não se declarar para a pessoa amada. Ai, meu Deus, eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe quanto eu estou sofrendo. Pode comentar aí, ela canta ruim demais. Não tem problema. Lembrei do nada aqui dessa música. Gente, você deixou de se declarar para a pessoa amada? Vamos lá, sim ou não? Ai, gente, isso aconteceu comigo na juventude, acho que todo mundo aconteceu, né? Mas olha, sinceramente, desde jovem eu não perdi a oportunidade. Todos que me apaixonei, me declarei. Cartinha, bilhete. Antigamente, numa bala chamada Ice Kiss, parece, tinha uma declaração de amor, nem que seja por meio Ai, não sei como era o nome, gente. Era a bala que era emboladinha assim e dentro dela tinha um adesivo, alguma coisa assim. E tinha uma declaração de amor, sabe? Nem que seja por meio do adesivo da bala, mas eu me declarava, gente. Eu me declarava, não perdi a oportunidade. E você, gente, já deixou de se declarar para a pessoa amada? Por causa da dúvida, do medo da rejeição, a pessoa nunca revela seus sentimentos àquela que ama, perdendo a chance de construir um relacionamento significativo, né? E nunca saber se poderia ter encontrado a felicidade ao lado daquela pessoa. Mas, Thalita, e se eu me declarar e levar um não? Gente, o não dói e a dúvida também. A diferença é que o não, ele é redondo, ele é determinado, sabe? Não quero, tudo bem. O não tem um momento que vai passar aquela dor, agora a dúvida não passa nunca. A incerteza você nunca vai saber. Então, gosta de alguém, né? Você primeiro vai avaliar, claro, não é só gostar. Não, eu gosto, mas daria certo, é a pessoa que eu quero, tem qualidades que eu preciso, tem qualidades que eu aprecio, né? Tudo bem, não é só me apaixonei, vou declarar. Isso a gente faz quando é adolescente, né? Quando é muito jovem, a gente faz isso. Mas adulto, maduro, não. Estou falando de se declarar para aquela pessoa que você enxerga verdadeiramente a possibilidade. Por exemplo, eu me apaixono por alguém que eu sei que tem características, né, que eu não quero para mim, não quero para minha vida, não quero me unir com essa pessoa. Então eu vou engolir minha paixão e esperar ela passar. Porque eu não vou me declarar. Vai que a pessoa quer. E aí vai ficar mais difícil ainda, né? Não, eu só estou apaixonado, mas não é quem eu quero. Não é o que eu quero na minha vida. Acabei me apaixonando. Acabei criando uma rotina de vida que me aproximou muito da pessoa e me apaixonei. Mas eu não quero. Eu não estou dizendo para você se declarar
se você avaliar que não é legal, né? Estou falando que você ponderou, pensou, puxa, a vida daria super certo. Já vai, e agora? Agora você vai lá e diz à pessoa, pronto, sai da dúvida. Profissionalmente, né? A pessoa não faz um curso, não faz uma formação devido a dúvidas sobre a habilidade, interesse. Será, gente? Será que eu consigo? Será que eu tenho habilidade? Né? Então, nessa área, a pessoa adia ou desiste de realizar um curso ou uma formação que poderia abrir novas oportunidades profissionais e pessoais. Limita o seu crescimento profissional, o seu potencial, a sua carreira. Por dúvida, gente, por falta de decidir, por falta de propósito. Ah, Thalita, mas se eu gastar dinheiro depois eu até me arrepender. Gente, acontece que a gente pode mudar sim de curso na nossa vida. A gente pode ajustar as velas. Agora, viver na dúvida é pior do que qualquer outra coisa. Então, se você pensa naquilo, não fique na dúvida. Realize aquilo ou decida com clareza que não é aquilo que você quer. Mas muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, né, perderam oportunidades de evoluir profissionalmente pela dúvida, pela incerteza. E eu lhe digo mais, gente, pela falta de propósito. Muitas vezes não foi pela condição financeira. Não foi, gente, porque você, com esse mesmo dinheiro você gastou com outra coisa. E outra coisa, Thalita, porque minha família era pobre. Tem quanto tempo isso? 10 anos, 20 anos? Então não era um propósito. Porque em 10 anos, em 20 anos, você junta qualquer dinheiro, qualquer valor que você queira para um propósito. Tudo te levará a esse propósito quando ele é um propósito, não é um sonho vazio. Então, se você não alcançou porque não era um propósito, determine um propósito claro para o seu crescimento profissional. Então, não busca um novo emprego, né? Por insegurança, quantas pessoas minimizam a sua capacidade por medo do desconhecido. Aí a pessoa permanece num trabalho insatisfatório, perde a chance de explorar novos desafios, né? De melhorar sua qualidade de vida profissional, porque ficou na dúvida, não criou um propósito. Qual é o meu propósito nesse emprego? Não, vou ficar aqui tanto tempo para mim conseguir isso e vou mudar de emprego, porque não é isso que eu quero. Isso aqui só vai estar seguindo o ciclo que eu preciso ali para alcançar isso, mas tal data eu vou sair. Não, aí chegou lá, não, já tô aqui mesmo, tô ganhando esse salário, já pensou se isso? Não, você tem que ponderar, mas você tem que decidir, ter um propósito. Então a pessoa não inicia um projeto pessoal, não desenvolve as habilidades, abandona os projetos que iniciam, né? E aí acaba tendo prejuízos financeiros, né? Ideais. Os seus ideais, eles não se tornam reais, não se tornam concretos, não se materializam, né? Não afaste relacionamentos tóxicos. Gente, se eu tenho um propósito, eu não me junto com qualquer pessoa, não. Se eu tenho um propósito, eu preciso selecionar as pessoas que eu ando. O que eu falo, o tempo que eu gasto, está indo de encontro com o meu propósito? Ele está favorecendo o meu propósito? Eu quero aprender idiomas, então eu fico em todos os lazeres que me chamam, eu assisto televisão, eu tô com gente que não me encoraja, não tem nada a ver, não me incentiva, nada. Como você vai chegar naquele propósito? Então não é um propósito, é um sonho vazio, é uma ilusão. Se for um propósito, você vai se juntar com pessoas que querem aprender o mesmo idioma que você vai se juntar com pessoas que lhe incentivam, você vai se juntar com pessoas que te desafiam a ser melhores. E aí, fulana, como que tá suas aulas? Mesmo que ela não entenda nada do que você está falando, mas ela te incentiva, ela te motiva, com essas pessoas que você quer estar, quando você tem um propósito. Pessoas que vão colaborar para o seu propósito. Então, quando a pessoa não tem um propósito, ela não viaja por receio de situações desconfortáveis, por insegurança, ela fica se baseando nas experiências que teve antigas, talvez ruins, ela impede de viajar. Quando é seu propósito, filho, não adianta, pode acontecer o que for, se é o seu propósito, você vai. E acabou, e é lá onde você vai chegar. Você não vai perder essa oportunidade de expandir seus horizontes, de enriquecer sua vida pessoal com novas culturas, com novas experiências, com novas pessoas. Quando a pessoa não tem propósito, ela não enfrenta nada. Ela não enfrenta uma dieta, ela não enfrenta um procedimento médico, ela não confronta os seus problemas familiares, ela vive na incerteza, ela não tem coragem de se posicionar porque ela não tem um propósito. Ela não investe em um hobby, né? Ela não compra nada para você que é seu hobby porque ela é vazia, então ela pensa que vou gastar dinheiro com isso porque não é um propósito. Quando for, você vai lá e vai adquirir. Ela não busca, inclusive, apoio psicoemocional. Devido a algum estigma, né, associado a dúvidas ou não sabe dos benefícios, a pessoa adia, evita buscar ajuda profissional, né, psicoemocional. Ela não quer lidar com questões emocionais, mentais, ela não quer enfrentar. Ela perde a oportunidade de melhorar, de evoluir, de crescer em todos os aspectos.
E vocês também sempre amam perguntas de reflexão, né? Porque vocês se imaginam na situação, você agora vai poder avaliar sobre esse assunto você. E nós aqui da Alfa, né? Sempre é nós, viu, gente? Apesar de eu estar aqui falando com vocês, a equipe Alfa é uma equipe extremamente competente. Nós nos ajudamos mutuamente, nós somos seres humanos, passamos por problemas, né? Como diz na minha terra, por uns aperreios, por uns perrengues. E a gente também busca apoio psicoemocional. Nós fazemos os mesmos exercícios que vocês fazem. Agora na formação, né, nós vamos formar novos terapeutas, nós vamos informar isso para eles, que eles continuam sendo seres humanos e tudo que eu passo para o meu cliente, para as pessoas que buscam ajuda, a gente também coloca em prática. Então, tudo que a gente fala aqui serve para nós mesmos. E toda a equipe Alfa merece o crédito também dessa abordagem, desse tema, todas as outras abordagens, porque é tudo feito em conjunto. Então, é a equipe Alfa, tá bom? Às vezes vocês citam meu nome, eu fico honrada por isso, fico feliz, mas lembre que é toda a equipe Alfa que tá junto aqui. Eu só sou representante aqui, né? Estou aqui falando, sou representando a equipe, mas esse trabalho é um trabalho em conjunto. E a partir de agora eu vou fazer algumas perguntas para que você feche os olhos e imagine em cada uma delas. Depois você pode voltar, anotar, mas eu quero que você se imagine você, a sua vida. Ok? Combinado? Qual é o propósito maior que guia minhas escolhas diárias e decisões importantes na vida? Qual é esse propósito que está guiando todos os dias as suas decisões? Se você está levando uma vida vaga, firme o seu propósito. Quais são os valores fundamentais que orientam meu comportamento e minhas interações com os outros? O que me impede de perseguir os meus sonhos mais profundos e como posso superar essas barreiras? Como eu defino sucesso na minha vida pessoal, profissional e emocional? Estou no caminho certo para alcançar essa definição? Quais são os meus maiores medos e como eles têm influenciado minhas decisões ao longo da vida? O que eu faria se eu não tivesse medo do fracasso e do julgamento dos outros? Essa pergunta é top. Quais são as minhas paixões verdadeiras e como eu posso integrá-las mais completamente na minha vida diária? Como eu lido com a incerteza e a falta de clareza sobre o futuro? Que estratégias posso desenvolver para navegar melhor nesses momentos? Quais são os padrões de pensamentos ou comportamentos que têm me impedido de alcançar meu potencial máximo? Se eu soubesse que eu só tenho mais um ano de vida, quais seriam as 3 coisas que eu desejaria realizar ou mudar? Quais são os meus momentos, né, na vida que eu senti profunda conexão com um propósito maior? Como posso cultivar mais desses momentos? O que realmente me inspira e me faz me sentir vivo? Estou dando espaço suficiente para essas inspirações na minha vida diária? Quais são os meus compromissos e responsabilidades que eu estou mantendo por hábito ou obrigação? E não por verdadeiro alinhamento com os meus valores e propósitos? Tem coisas que você faz todos os dias, repete, gasta um tempão daquilo, não tem nada a ver com o seu propósito, né? Tem gente que gasta tempo assistindo bobeira na televisão, tem gente que senta na porta e tem conversas bobas, às vezes até infrutíferas, né? Com pessoas que talvez você não deveriam estar. Só um exemplo, né? Tem gente que mantém conversa no WhatsApp, rede social, né? Não tem nada a ver com o seu propósito. E se você tiver propósito, né? Que mudanças significativas eu precisaria fazer na minha vida para viver mais autenticamente de acordo com o meu propósito? Então, o que eu vou mudar? Vamos lá, vamos dar a virada de chave. O que eu não devo fazer, né, para alcançar esse propósito? Como eu lido com o sentimento de arrependimento ou culpa por decisões passadas que pode estar me afastando do meu caminho, do meu propósito? Você almejou antes no passado, não conseguiu, você nem tinha esse conhecimento todo que você está adquirindo aqui na Alfa, mas agora você não quer mais ter propósito nenhum, porque você acha que fracassou alguma vez. É errado. Quais são os relacionamentos da minha vida que contribuem positivamente para o meu crescimento pessoal, realização de propósitos? Como posso nutrir essas conexões de maneira mais significativa? Que passos concretos posso tomar hoje para alinhar mais plenamente as circunstâncias da minha vida que estão além do meu controle? Quais são os traços ou habilidades únicas que possuo
e que possa utilizá-lo de maneira mais eficaz para contribuir positivamente para o mundo ao meu redor? E se eu pudesse visualizar o meu melhor cenário possível na minha vida daqui a 5 anos, qual seria essa visão? E quais os passos posso começar hoje para me aproximar dessa visão? Essa fechou com chave de ouro. Se eu pudesse visualizar o melhor cenário possível para a minha vida daqui a 5 anos, qual seria essa visão? Quais passos posso começar a dar agora para me aproximar dessa visão? Gente, essa última pergunta eu criei, né? Baseado em fatos reais, como dizem os filmes, né? Esse filme é baseado em fatos reais. Há um tempo atrás, né? Eu e minha família, a gente fez isso, né? Depois de um evento, né? Que nós participamos, em família, pensamos nisso. O que nós queremos para a nossa vida daqui a 5 anos? Eu dei logo um pulo para trás, né? Porque eu quero as coisas para ontem, então... 5 anos é tempo demais, né? 5 anos. E aí, Felipe falou, Thalita, 5 anos. Tudo bem, vamos lá. 5 anos, né? É difícil para mim visualizar 5 anos. Eu visualizo assim, no máximo 1 ano, né? Mas 5 anos não foi fácil para mim. Mas tudo bem, 5 anos. 5 anos. Qual o nosso melhor cenário de acordo com os nossos alvos, objetivos, metas, propósito? Qual o melhor cenário? O melhor cenário seria esse. E aí vislumbramos esse melhor cenário. E aí, pensando nisso, né? Claro que tomamos outras medidas. Estabelecemos um propósito, tomamos outras medidas. E como era de se esperar, porque eu sou dessas, né? Em apenas 1 ano, estávamos vivenciando aquilo que imaginávamos há 5 anos. Quer dizer, ele imaginava, eu já imaginava 1 ano. Tudo bem, eu estava aceitando, mas na minha cabeça já era isso mesmo. Então, gente, visualizar um propósito, fechar os olhos e entender o que você quer. Seja uma carreira profissional, seja um objetivo, um alvo, um lugar que você quer ir. Imagine-se lá, estabeleça um propósito. E assim como aquela pedra, né, o casal de amigos lá que estava fazendo aniversário de casamento, eu fiquei chocada com aquilo ali, né? Saí, né, querendo um presente original, mas nunca pensei em achar a pedra que simbolizava os 16 anos de casamento. Nunca pensei nisso. E olha que eu me considero uma pessoa criativa, né? Nunca pensei nisso, em achar justamente... Quando eu desci do carro, a pedra veio ao meu encontro. É incrível como essas coisas acontecem. Então, estabeleça um propósito, que ele seja forte para você. E todas as outras coisas você pode se tornar capaz de realizar com suas metas, com seus objetivos, com seu planejamento. Que isso vai ser tema, né, de uma outra abordagem. Hoje queremos falar unicamente de ter um propósito, né? O que fazer para chegar a esse propósito nós vamos abordar em outros temas, mas ter está fixo na sua mente. E é isso que a equipe Alfa deseja para cada um de vocês. Que vocês não só vivam, mas existam. Não só existam, mas também vivam. Não só respirem, mas estejam de fato vivendo. Porque a vida é isso. O ser humano veio aqui à existência para ter planos, objetivo, propósito. Continuar trabalhando com as suas mãos, por assim dizer. Ou seja, estar em movimento. Saber para onde quer ir, né? Tá não tem o controle do futuro. Tudo bem, numa viagem pode acontecer imprevisto? Pode, gente, pode me pneu furar, pode me machucar, pode eu perder, errar o caminho. Quantas vezes aconteceu isso comigo também e eu desisto por causa disso? Não desista, né? Se você tem um propósito, um sonho a realizar, de preferência que esse sonho esteja realizado, esteja envolvendo você especificamente, o seu sonho. O meu sonho é realizar o sonho do meu filho. Não, gente. Isso é errado, Thalita? Não é errado, mas nessa abordagem estamos falando sobre sonhos seus. E não encare nada como impossível. Não encare nada como impossível. Impossível é uma especialidade, que de repente a pessoa começa a se tornar hábil naquilo. Comece a realizar as coisas que você disse que é impossível. Alguém disse que é impossível, por isso que se tornou esse nome impossível. E até você ir lá e realizar e mostrar que é possível. Então, é isso que a equipe Alfa deseja para você. Que cada um de vocês, que essa abordagem seja tocante, toque no fundo da sua alma, que hoje você possa refletir nas perguntas de auto-reflexão. Volte lá na pergunta, ouça novamente, anote, escolha uma ou duas daquelas perguntas, anote para você mesmo, repita para você mesmo, até você achar o sentido daquilo na sua vida. A equipe Alfa elabora essa abordagem com muito amor, com muita dedicação, com muito comprometimento, com muito estudo, com muita vontade, desejo ardente
de realmente ajudar cada um de vocês que está ouvindo a ter um propósito, a sentir mais realização na vida, a curar suas feridas anteriores, né? E pensar daqui para frente, né? Não precisa viver do passado. Talvez muitas coisas do passado não estavam no nosso controle e tá tudo bem. E tá tudo bem. Devemos agradecer a nossa existência hoje. Mas e daqui para frente? Né? Será que a gente vai culpar o passado para sempre? Né? E também muitas coisas do passado também foram escolhas nossas também. Não foi tudo culpa de outras pessoas, responsabilidade de outras pessoas ou circunstanciais. Muitas coisas foram decisões nossas. E dessa situação, apesar da gente não escolher ter passado, mas aprendemos dela. Então vamos ficar com a parte boa dessa história, né? E vamos planejar nossa vida daqui para frente. Se você não teve um propósito claro, defina-o. Se você desejar compartilhar comigo esse propósito, escreva aqui nos comentários abaixo. Qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho ardente no seu peito, no seu coração? O que você de fato deseja verdadeiramente para que você, né, quer que se realize? Escreva aqui embaixo qual é o seu propósito. Se você desejar compartilhar comigo, se você desejar que eu também responda para você aqui no YouTube. Obrigado por ficar aqui conosco até agora. Acesse nosso site, conheça nosso trabalho, divulgue nosso trabalho para outras pessoas. Assim você com certeza vai estar ampliando essa ajuda que você está recebendo para que outras pessoas também venham a receber.